Marcos Grigolito aqui com a gente hoje. Eu peguei uma agenda de final de semana com ele. Na sexta-feira passa comigo lá na clínica, já vem à tarde gravar podcast. Antes de você contar toda a história, começa falando pra turma aqui que estiver assistindo, Marcão. Semana que vem, onde você vai estar? Semana que vem, depois de 9 meses aí treinando, vou pra Suíça, Mont Blanc. Quantos km? 100 quilômetros, 6.000 metros de subida. Caraca. E aí vamos pra lá começar a viver essa experiência, cara. Foi bem legal ter conseguido me inscrever. Porque não é qualquer pessoa. Não, geralmente você precisa ter... já ter participado de várias vezes para conseguir entrar. Nunca, é a primeira vez que a gente viu, até minha treinadora estava falando isso, primeira vez que eu me inscrevi e entrei no primeiro ano, então foi muito bom. E agora consegui a pontuação. Em janeiro eu tinha repescagem, é igual faculdade. Você entra, tem a primeira lista, a segunda, eu entrei na segunda. E aí tô treinando que nem um louco aí pra começar. Cara, que demais. E que honra a gente tá uma semana antes. Uma semana antes com você. Como é que é a sua preparação mental pra prova de 100 km? Quanto você já fez? Qual é o seu máximo? O máximo foi 120 km. 120? Na Argentina. Na Argentina, então você fez mais que 100 já. Já fiz mais que 100. Eu fui por uma de 160, estava preparado ano passado, mas por o clima não deu certo, parou no meio da prova, foi uma decepção. Putz. Mas é isso, tem que estar preparado para tudo. Até para decepção. Até para decepção. Que foi 160, 100 milhas, né? 100 milhas. E aí no meio da prova, tava com 50 quilômetros, cortaram a prova porque deu uma tempestade assim que eu nunca vi na minha vida, algo parecido. E aí cancelou. Então, mesmo quando você tem um sonho, às vezes acontece e aí você não pode desistir. E aí eu coloquei, agora eu quero ir pra Mont Blanc, que eram as finais, é a principal prova. E aí cancelei aquela e entrei nessa outra. Que legal, que massa. Como é que tá a preparação mental? A mental O que você procura pensar, cara? Tipo, eu quero que você fale pra galera, o empreendedor que tá começando, eu procuro pensar nisso quando eu preciso completar 100, porque depois a gente for tentar fazer uma analogia pro mundo dos negócios. Sim. Eu acho que primeiro o mental, acho que você tem que quebrar o problema, né? Pra mim, se você pensar friamente, ninguém faz 160 km, 100 km, 120, é tudo distância que não é normal. Se você pensar nessa quantidade inteira, você não termina a prova, fato. Você não consegue nem ir para essa prova, né? Porque acho que a cabeça nossa tem um bloqueio e fala, não vou permitir que o corpo faça isso, então você não faz. Então, o grande treinamento que você faz é quebrar em pequenos estágios e momentos. Então, se eu tenho um momento que é o principal pensamento, é o sonho grande, então você tem o sonho e você tem que seguir ele. E a partir do momento, a minha prova é quebrada a cada 14, 15 quilômetros, que são os pontos de controle. Então, quando eu vou estudar uma prova, eu olho lá todos os pontos de controle e cada ponto de controle é uma estratégia, cada ponto de controle é o que a gente trabalha mentalmente. É subida, é descida, é reta, aqui eu tenho que comer mais, aqui eu tenho que comer menos. Então, toda a estratégia ela é baseada, e aí você não pensa em fases. E aí você não pensa mais em 160 km, 120 km, você pensa em 13 km. Então você tem que pensar 10, 13, e aí você vai, à medida que você vai concluindo, esses pequenos gestos também vão deixando você forte, já conclui esse pedaço, aí você já esquece e começa de novo. É como se você tivesse apertado um botãozinho de começar novamente e aí começa de novo, reseta e zera e começa de novo. Mas o que eu mais acredito do trabalho mental é a rotina, assim. Para mim é o ponto chave para quem quer fazer qualquer tipo de empreender, acho que em primeiro lugar, e fazer qualquer tipo de esporte mais de muita durabilidade, de muito tempo, porque você tem que acostumar seu corpo a viver aqueles momentos de dificuldade. Então,
Acordar 4h40, acordar 5 horas da manhã, às vezes fazer 2 treinos por dia, 3 treinos por dia, às vezes faz de manhã, um pouquinho no almoço e à noite, e aí você vai acostumando o seu treino. Já teve vários momentos, por exemplo, que num sábado, depois de um churrasco, terminou o churrasco, eu falei, agora é hora de correr treinar um pouquinho. Não precisa treinar muito, mas você correr aquela 1 hora a mais, porque você tá no momento que você tá mais pensando em dormir e descansar. Você aí coloca a sua cabeça no isso que eu ia falar, é um treinamento mental. Mental, porque essas provas é mental. 100% mental. Conta rapidamente da Loft, se puder, e depois hoje da Duplex. Tá bom. Bem, acho que a história nasce muito do... Quando foi Loft? A Loft foi 2018. Eu ia falar 10 anos atrás, não é menos. Então. Não, eu me formei em engenheiro civil pela Mauá, e depois que eu me formei eu não trabalhei em nenhum lugar. Eu simplesmente já entrei direto pro mercado de empreendedor. Que legal. E aí fui aprender tudo na raça. E aí abri uma construtora, eu, Gustavo, que é meu sócio até hoje, a gente tá aí 25 anos juntos. Tá. E aí a gente teve uma construtora por 12 anos. E aí foi prestação de serviço pura, assim. Então aprendi muito, não sabia nada e aprendemos bastante aí, mas foi um momento, uma jornada de muito aprendizado, muito conhecimento, mas muito sofrimento mesmo, porque realmente a prestação de serviço no Brasil eu sinto que não é muito valorizada e está difícil ainda de valorizar, apesar da nossa mão de obra. Então a gente sofreu muito e ao mesmo tempo eu sempre tinha um desejo de falar, não, eu preciso fazer para mim mesmo e não para os outros, vamos pensar nisso. E aí em algum momento eu tive uma opção de incorporar, então eu fui aquele incorporador raiz de comprar, reformar e comprar casinhas, demolir e construir prédios. E também no mesmo tempo eu comecei o primeiro apartamento, comprar, reformar e vender. E eu fiz um por ano. Era o que o dinheiro dava naquele momento. Nunca tive um detalhe importante, minha família, eu sou o primeiro formado da minha família, então ninguém da minha família tinha faculdade. Então pro meu pai, depois que eu terminei a faculdade, ele ficou pagando minha faculdade ainda por mais 3 anos depois que eu me formei. E depois que eu me formei, que ele me formou, ele resolveu virar engenheiro com 57 anos. Sério? Então ele foi o segundo engenheiro da família depois de mim. Caramba, então acho que a história de trabalho e esforço e resiliência. Tem uma irmã, mas não é do mercado de imobiliário. E aí acho que trouxe essa característica de resistência. Sim. E busca por um sonho maior e tal. E aí acho que quando eu comecei a ver a compra, reformar e vender de apartamentos, eu senti que isso tinha um caminho para trilhar. E a gente começou 1 apartamento, 2, aí nesse momento eu tive uma oportunidade de fazer uma reforma em um apartamento na Joaquim Eugênio de Lima, em São Paulo, e conheci o João Viana, que foi um grande amigo até hoje, sócio nosso, que ele tinha uma empresa e ele estava fazendo a mesma coisa que a gente fazia em outra escala. E aí num encontro casual a gente realmente se juntou e virou sócio, e menos de 2 meses a gente estava com a Maison São Paulo, que foi uma boutique de apartamentos de alto padrão, só jardins. Era uma boutique de apartamentos só de jardins. E aí a gente que estava acostumado a fazer 1 por ano, 2 por ano, a gente juntou conhecimento e capital, e aí a gente conseguiu executar 16 apartamentos assim em 1 ano, em 1 ano e meio mais ou menos. E aí foi um momento que a gente falou, cara, esse negócio aqui escala. E aí, através até da Endeavor, que é um grupo muito forte, né, de empresários e tal, a gente conheceu vários empresários para ver se tinha algum investimento, que arrumar sócios e tal. E aí, nesse caminho, a gente conheceu o Flora e Mate, que eram os dois alemães lá, e que gostaram do modelo de negócio e começaram a conversar com a gente. E aí foi muito louco, foi uma questão de 1 semana aí de reuniões de manhã e de tarde, coisa que eu nunca vivi. Eu tinha que tomar a decisão da minha vida, né? Que era continuar sua empresa que você tirou do chão e
e acreditava nela, tava dando só resultado e querendo crescer, ou jogar fora e começar uma nova história no mundo de tecnologia, que é totalmente diferente do mercado que eu vivia. Sim. E com essa questão de venture capital, da onde vem dinheiro, fundos de investimento, aquela coisa toda que não era do nosso conhecimento. Que é um mundo novo, né, mundo cara? Novo, Mundo novo. Não, e mundo novo e o network, toda a galera é totalmente diferente, né, do que eu tinha. E aí, eu acho que foi rapidamente a gente tomou a decisão e falamos, cara, acho que a oportunidade veio, vamos montar nela. E aí eu acho que isso aí foi um divisor de águas na minha vida. 2018. 2018 foi a... Mesou São Paulo, 2016. Em 2 anos a gente entrou pra Loft. Foram muito rápido. Mas a questão é que o modelo de negócio, que é o que é meu DNA e tudo, que é comprar, reformar e vender, a Loft parou de fazer depois da pandemia. Então ela virou hoje uma empresa de... uma fintech e tal, então ela mudou muito e não fez mais esse mercado, até porque era muito intensivo de capital e depois da pandemia o mercado sofreu muito, né? Com tudo isso. Então aí foi da mesma forma que foi um divisor de águas a entrada na Loft, foi a saída da Loft. Legal. E aí a gente pode comparar isso como é uma prova de montanha, né? Exato. Que você sobe, desce e tá feliz, tá triste, e aí você tem que se adaptar e seguir o seu sonho, né? Mas quando eu tive que sair, aconteceu, você tem um time de, sei lá, 50 pessoas, 60 pessoas que você tinha que desligar todo mundo porque ia acabar a área. Você tinha lá um head de marketing, um head de people, um head de processos, de tudo, uma estrutura te apoiando. E aí eu falei, putz, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí passei um momento bem delicado mentalmente, e aí eu acho que o esporte ajuda muito a gente a conseguir organizar, não entrar num burnout, não se desesperar, né? Em uma das mentorias que eu fiz, chama Mariana Passos, que eu agradeço muito ela me ajudou muito a conversar toda semana com alguém diferente, de diferente mercado, para você ir abrindo a cabeça e vivendo essas experiências. E aí nessas eu cheguei numa conclusão que eu tinha muita coisa boa na minha caixa de ferramentas que eu precisava aplicar, que eu não poderia descartar. Isso eu consegui enxergar. Só para todo mundo entender, eu acho que talvez São Paulo não tenha ninguém que tenha mais reformas de apartamento como eu. Eu tenho 2.000 apartamentos. 2.000, Marcão? 2.000 reformados. Caramba. Então isso daí acabou... Puta know-how. Eu falei, cara, eu não posso jogar isso fora. Eu acho que tem muito valor tudo isso. Só que eu não queria fazer algo igual eu fiz durante os últimos anos. Eu queria fazer algo diferente. E aí chamei o Gustavão, a gente começou a almoçar de novo, comer uma carne, tomar um vinho, e aí saiu a Duplex num almoço. Saiu o nome e a gente falou, cara, vamos se especializar na coisa que é o mico. A coisa mais difícil hoje do mercado são as coberturas. O que um empreendedor pode aprender, por exemplo, com uma corrida, uma ultra trail, quando ele tá lá no quilômetro, vamos pegar os 100 quilômetros, que é surreal, mas ele tá lá no quilômetro 85, quebrado, só que ele precisa continuar. Você tem cãibra? Tem bastante. Cãibra, dor na perna, não sei o que, e aí falta 15, cara. Cara, o que você falaria? Eu acho que assim, primeiro você ter certeza do sonho, né? Eu acho que o sonho e verdade, o propósito, é o que motiva. O propósito é o que motiva, e você tem que primeiro acreditar e viver ele na essência, aquilo que vive na sua essência, aquilo quando você acorda e olha no espelho, você confunde se é você ou se é essa persona que você adotou, porque realmente aí não é trabalho. Acho que o que a gente está fazendo aqui, o que a gente vive, não é trabalho. É verdade, então é a mesma coisa na prova. Se você está lá é porque você acredita que aquilo lá é muito importante para você. Isso faz você não desistir das coisas. E primeiro, acho que é falado da dor, eu acho que não existe atalhos, né? A gente, tanto numa prova, no empreendedorismo, não existe atalhos. Você tem que viver a cada momento e entender que esses momentos difíceis vão acontecer.
E vão acontecer sempre. Não existe se você é o melhor ou se você é o pior, não existe. O duro é você tem que acreditar nele que vai passar. Então muitas vezes você está no meio do caminho, começa com uma diarreia, com ânsia de vômito, desidratação, insolação. Tudo isso acontece com todo mundo. Não é privilégio de ninguém. E aí você começa, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, tô errado, tô perdendo tempo. Aquele desânimo, essa bad mental, ela vem até quando você tá lá, você tem um processo trabalhista, um problema com o cliente, uma experiência que não deu certo, uma data que você combinou e não deu certo. Todos esses, você vai viver isso. Não existe mundo. Não tem como. Não existe mundo Exatamente. De fantasia, né? Só que quando você tá naqueles momentos, pode ser que você fique 5, 10 quilômetros vivendo esse bad momento, pior momento da vida. Só que, de repente, eu não sei o que acontece se você não parou de andar, porque muita gente para. Se parou, você não sabe o que... Se você parar e sentar e ficar, acabou. Então você não pode parar. Todo mundo fala. Numa prova em subida, por exemplo, você nunca pode parar, mesmo cansado. Nem que seja andar pequeno, você tem que dar os seus pequenos passos. Isso acho que é o ponto principal pra gente não parar. Não pode parar. Adorei, cara. Não pode parar nunca. É. E aí, de repente, quando você não pode parar, eu tô sofrendo, de repente você começa a ver que o lugar que você tá, aí você começa a ver que a planta tá verdinha, que tem uma geleira lá no fundo, que o sol tá nascendo, que, o céu tá estrelado à madrugada. Começa a virar alguma coisa que seu olho, como se fosse um colírio. Legal. Aquele momento que hoje é todo cinza, preto, que você não enxerga mais nada, a não ser a pedra na sua frente, você começa como se fosse ofuscar assim a tela, e aí você começa a ver que tudo aquilo, cara, que delícia. Olha onde eu tô no meio de Mont Blanc, tô há 9 meses treinando pra isso, era o sonho da minha vida. Cara, nesse momento, dá aquele clique em você, e aí você esquece tudo que já acabou, os 80 quilômetros que se passaram, você começa de novo com uma energia que você nem sabe de onde você tem, e é uma energia que muitas vezes eu falo pra Luli, eu falei, naquele momento é o momento que se cortar minha perna eu termino a prova, tipo, não importa, vira um leão, você acaba o racional, acaba o corpo, e aí entra só a raça. E aí essa força faz você subir. Força do coração. Né, não, e aí você sobe tudo. Sobe todas as montanhas que pode, não tem mais dor, não tem mais fome, não tem mais nada. E aí você vem o sorriso, a alegria, e aí você entende por que você tá lá. Então, a dica é acreditar no propósito, acreditar por que você tá lá. Não pode parar. Não pode parar nunca, nem que seja um pouquinho. Não para nunca, e entender que uma hora vai passar. Me fala uma coisa, qual que é o hábito do seu dia a dia que mais te faz chegar lá? Na performance da corrida, na performance do seu negócio? O hábito, acho que pra mim o hábito que mais funciona é o acordar cedo. Pra mim é fundamental. Cara, eu acredito muito nisso. Pra mim é 4h40, 4h50, é o horário que eu costumo acordar, e o mais importante desse hábito é você não ter contato com nada. Para mim, eu prefiro esse momento, eu não tenho contato nada com o externo. Então basicamente eu acordo, tomo minhas vitaminas, o que eu preciso comer para treinar. Antigamente eu não fazia isso, eu só ia treinar sempre em jejum, sempre durante. E aí eu entendi que é igual rodar com pneu murcho, não dá certo. Então a alimentação é super importante. Você come café, não? Então eu tenho que comer antes, 30 minutos antes de sair para atividade, o que fez com que eu tive que adiantar a hora que eu acordo. Então realmente hoje eu acordo, me alimento, não tenho contato com nada externo, nenhuma informação. Celular, nada. Eu acordo e vou desse jeito, meio sonado, né? Vamos chamar assim. E aí eu acho que é o momento mais puro que eu tenho. E aí eu entro nesse flow que é meu treinamento. E aí muda o dia. Né? E aí lá eu consigo planejar tudo.
Problema com meus filhos, é lá que eu resolvo. Problema com a minha esposa, problema de trabalho, próximo passo, tudo acontece nessa corrida da manhã. Então, isso ela mesmo... Você faz mais esteira ou rua? Só rua. Faço bastante rua, porque eu acho que é isso, é o contato com frio. E não então importa. Isso que eu ia falar é São Paulo. É São Paulo. Eu vou no Parque do Ibirapuera, eu moro perto, acho que pra mim é importante. E São Paulo, muito frio, chuva, não importa. Pra mim não importa. Muitas vezes os porteiros lá ficam malucos comigo. Eles falam, cara, tá frio, chovendo, você tá indo 4h40 da manhã saindo. E é isso. Não importa disciplina, muito. Hein, cara? É a disciplina e é você buscar o que você está procurando naquele seu... E meu treino é 1 hora, não treino mais que isso durante a semana de corrida. Então das 5 às 6 eu tô realmente me dedicando a meu autoconhecimento, e esse hábito para mim é muito importante. Marcão, obrigado por abrir o jogo, contar aí bastidores, provar pra gente, né, que empreender não é uma corrida de velocidade, e sim uma corrida de resistência. Resistência mental. Resistência mental demais. Então, eu até coloquei aqui, ó, que não falte força, mas coragem pra gente sempre dar o próximo passo, né? Empreendendo e tudo mais. Marcão, obrigado, viu? Obrigado demais. pelo convite. Show de bola. Valeu. Muito bom.